Paz do Senhor Jesus, boa noite a todos, mais uma vez reunidos aqui, à distância, mas bem próximos, bem juntinhos no Espírito. Essa pandemia conseguiu isolar a igreja em relação ao tempo, mas não conseguiu, e pandemia nenhuma, nada nessa terra conseguirá isolar a igreja de Deus, porque a igreja que somos nós, somos o corpo de Deus. Deus pode não estar lá no tempo físico agora, mas Deus está aí no tempo espiritual dele, que é a sua vida, é a minha vida. Ele habita em nós. Ele não habita em tendas feitas por mãos, mas ele habita no coração da verdadeira adoradores. Quero convidar você a fechar seus olhos, vamos orar. Antes de nós conversarmos um pouco acerca da palavra de Deus, sobre aquilo que o Senhor preparou para mim e para você essa noite. Eu quero convidar você aí que está quem sabe sozinho ou que está em família, juntos buscarmos a Deus. Feche os seus olhos, vamos falar com o nosso Pai. Soberano e eterno Deus, te louvamos, Senhor, pois Tu és Deus, Tu és o Criador, Tu és aquele que a partir do nada, sem matéria pré-existente, o Senhor criou tudo o que existe. Tu és o Criador e o mantenedor de todas as coisas. Te louvamos porque o Senhor não pode ser surpreendido, Senhor. Nada pode te pegar de surpresa, Deus. Até este momento que nós estamos vivendo e que o mundo está atravessando, o Senhor já havia dito lá atrás que ele aconteceria. O Senhor tem o controle do tempo nas suas mãos. O Senhor não sofre a ação do tempo, mas o Senhor interfere no tempo. E houve um tempo em que o Senhor interferiu no nosso tempo e nos arrebatou, nos resgatou do lamaçal do pecado e nos lavou e nos colocou vestes novas. E o Teu Espírito Santo habita em nós. E desde então, como servos do Senhor, através do Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador, nós temos sede e fome da Tua presença, Senhor. Nós queremos estar onde o Senhor está. E o Senhor está aqui agora. Está agora em cada lar aí, que está ligado neste momento aqui, Senhor. Oh Deus, Te louvamos, ó Pai. Pai, porque apesar de nós como igreja não podemos Te oferecer agora cânticos, ó Pai, com instrumentos, ó Deus, nós podemos Te adorar. E o Senhor tem recebido a adoração da sua igreja, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Pai, o Senhor reservou para essa noite uma palavra para penetrar em nossos corações. Ó Deus querido, Pai amado, uma palavra que vai fazer diferença na nossa vida, Senhor. Deus Santo, ministra agora a cada coração. Fala conosco, nos alimenta com a Tua palavra. E aquilo que o Senhor preparou aí no Teu trono, Senhor, fala agora, faça agora, entrega agora a cada um de nós, ó Pai. Eu Te clamo, ó Deus, em nome de Jesus, por cada vida que está agora, Pai querido, participando deste momento, Senhor. Ó Pai, vá adentrando com bênção em cada uma dessas casas, Senhor. Entra com graça e misericórdia em cada vida, Senhor, em cada família, Pai amado, em nome do Senhor Jesus. Amém. Abra sua Bíblia aí no segundo livro, no livro do Êxodo. O livro que narra a saída do povo de Israel do Egito em direção à terra prometida. No capítulo 3, nós vamos ler até o versículo 6. Êxodo 3, versos do 1 ao 6. Diz assim a palavra do Senhor: Moisés apacentava o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui.
Deus continuou: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 diz que tudo tem o seu tempo determinado. Não determinado pelo acaso, não determinado por circunstâncias, não determinado pelo homem, pela vontade do homem, mas determinado por Deus. Ou seja, trocando aqui em miúdo, parafraseando esse texto, podemos dizer, tudo o que aconteceu, está acontecendo e vai acontecer na terra, teve o seu tempo, tem o seu tempo determinado por Deus, está na agenda de Deus. E todo dia essa agenda muda, Deus vira uma folha dessa agenda. Deus separou Moisés antes mesmo de Moisés nascer para um tempo determinado. E aqui no capítulo 3 de Êxodo nós vemos o diálogo com Deus e entendemos que o tempo determinado para Moisés era o tempo dele voltar para o Egito para retirar o povo lá do Egito, o povo de Israel que estava no Egito sob escravidão de Faraó, para uma terra que Deus havia prometido a Abraão, lá atrás, há mais ou menos uns 500 anos atrás. Interessante que lá em Jeremias capítulo 1, versículo 12, Deus diz assim: eu tenho velado sobre a minha palavra para poder cumpri-la. Podemos esquecer das nossas promessas, podemos esquecer daquilo que falamos, mas Deus não. Promessa feita, promessa cumprida. Deus falou a seu respeito. E Deus está velando sobre a promessa que Ele fez para cumpri-la. Amados, assim como Deus separou Moisés para um tempo determinado, da mesma forma, de igual modo, Deus nos separou. Deus separou você antes mesmo de você nascer para um tempo determinado. E o tempo é agora. O tempo é agora. E assim como Deus incendiou uma sarça para chamar a atenção de Moisés, Deus vai incendiar o seu coração nessa noite, eu creio nisso. Se você estiver aqui com sua mente e seu coração ligado aqui em Deus, se prepara para começar a sentir o seu peito aquecer. Porque Deus, assim como Ele queimou aqui, colocou fogo naquele arbusto sem danificar aquele arbusto, Deus vai incendiar seu coração agora sem danificá-lo. Pelo contrário, para aquecê-lo e para você sentir que Deus está falando com você. Eu gostaria de propor como tema dessa mensagem o seguinte título, o seguinte tema: chegou a hora. Como disse Eclesiastes, diz que tudo tem um tempo certo, a hora certa, o momento certo. E chegou a hora, assim como chegou a hora de Moisés, chegou a sua hora essa noite. Deus reservou essa palavra, esse momento para conversar com você, conversar comigo, conversar conosco. E o verso 2 diz que o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo. Importante nós frisarmos aqui que o anjo ele vem precedido do artigo definido o anjo, não um anjo. Mas o anjo, e o nome aqui, anjo, está em letra maiúscula. E toda vez que, no Velho Testamento, o anjo do Senhor, a palavra anjo, ela vem precedida de o artigo definido o. É porque é o próprio Deus que está ali. Se fosse um anjo, estaria um anjo do Senhor. Mas é o próprio Deus que está ali. Que maravilha, irmãos. Deus, ele sai do seu trono, ele desce, ele vai até um deserto. Deus não é fresco, não tem frescura com Deus. Ele quer estar com você. Ele queria estar com Moisés. Independente de Moisés estar em casa ou no deserto. Mas a verdade é que quando Deus agendou essa conversa com Moisés desde a eternidade, antes mesmo que houvesse mundo, antes que ele houvesse criado o mundo, Deus já tinha marcado essa conversa com Deus. E Deus quis conversar com Moisés no deserto. Meus amados, existem situações, existem conversas que Deus quer ter conosco, que Ele precisa nos isolar.
E deserto para nós aqui, esse isolamento que estamos vivendo hoje é um deserto. Irmão, mas não um deserto espiritual, pelo contrário, é um deserto onde Deus quer se encontrar conosco. E Deus marcou essa noite de quinta-feira, de 18 de junho, para conversar com você. Entenda, Deus não é o gerente de uma empresa, Deus não é o proprietário de uma empresa, Ele é proprietário do mundo. Ele é dono do mundo, Ele é o Criador. E neste momento, o Criador de tudo que existe, o Criador e mantenedor do céu, da terra, do mar e de tudo que neles há, o Criador do universo, o mantenedor do universo, o seu Criador, Ele marcou esta noite para conversar com você. Primeiro, porque Ele te ama. Segundo, porque Ele se importa com você. Terceiro, porque Ele tem algo para você fazer para Ele. Você está pronto? Você está disponível para Deus? Que coisa maravilhosa! O verso 1 começa dizendo que Moisés apacentava o rebanho do sogro dele. E ele fazia isso por praticamente 40 anos. Parecia então ser um dia comum. Era um dia como outro qualquer. Quantas vezes Moisés não esteve ali no pé daquele monte, ao oeste do Horebe, daquele deserto? Quantas vezes Moisés não levou o rebanho do seu sogro até aquele lugar? Portanto, para Moisés era um dia comum, era um dia como outro qualquer. Mas não era um dia qualquer. Era o dia, não era um dia, era o dia agendado por Deus. Era o dia marcado por Deus. Eu creio que Deus abre a sua agenda e olha, hoje eu tenho um encontro com o meu servo. Preparei ele por 80 anos. Chegou o dia, chegou a hora. Quantas vezes, meu irmão e minha irmã, Deus teve que reagendar conosco, por ter vindo se encontrar conosco para o tempo determinado por Ele. E Ele teve que reagendar. E lá na frente da agenda dele, por quê? Porque nós não estávamos disponíveis. Hoje parecia ser um dia qualquer para você. Mas, meu amado e minha amada, hoje é um dia agendado por Deus para Ele falar com você. É por isso que eu propus como tema, chegou a hora. Chegou a hora de nos despirmos de tudo, do nosso eu, do nosso orgulho, do que nós achamos, daquilo que aprendemos errado, daquilo que dos pedestais que nós construímos para nós. Entenda que o segredo para estar perto de Deus não é subir em pedestais, é descer até a casa do oleiro, é se ajoelhar diante do oleiro e ver ele trabalhando, até ele olhar você e falar assim, pode vir meu vaso, chegou a sua vez. E aí nós pensamos que Deus vai falar, Deus vai tirar a poeira, Deus vai envernizar, não, Deus vai quebrar você. Ele nos quebra, nos transforma em cacos e achamos, poxa, eu estou quebrado. E Deus diz, não é só isso que eu quero. Eu não quero apenas te quebrar, eu quero te quebrantar, eu quero te transformar em pó, porque não é possível fazer massa em caco. Se Deus jogar água no caco, não vai fazer a lama, não vai fazer o barro. E para Deus poder fazer uma massa nova, para Ele construir um vaso novo, Ele precisa que o vaso seja quebrado, e depois quebrantado, transformado em pó. Então se prepara para você começar a sentir Deus te quebrar, e te quebrantar, e te moer. Porque depois que Ele te moer, Ele vai lançar sobre você a água do Espírito. E depois que Ele fizer isso, as mãos criadoras, as mesmas mãos que te criou, ela vai começar a amassar você, barro de Deus, e vai te colocar sobre a roda, e vai começar a girar na roda, e vai começar a te dar uma forma nova, porque chegou a hora de você assumir a forma que Deus te chamou para você ter. Não o que você quer ser, não o que eu quero ser. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele se importa conosco. Entenda, o Criador se importa conosco, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Bata no ombro aí de quem está do seu lado e diga, o Criador se importa com você. Aleluia. Eu te disse, hoje não é um dia qualquer para você, hoje é o dia marcado por Deus. Eu te pergunto, você está disponível? Ou Deus vai ter que reagendar? Mas até quando, meu amado e minha amada, você vai fugir do que Deus te deu? Ah, pastor, são muitos problemas, mas tem muita unção para a sua vida.
Ah, mas as pessoas não me compreendem. Não se preocupe em ser compreendido na terra, se preocupe em ser aceito no céu. Quem morreu na cruz por você não foi o seu vizinho, o seu cônjuge, ou o seu irmão em Cristo que morreu na cruz por você, foi Jesus Cristo. No entanto, ele ressuscitou e está à direita de Deus Pai, dizendo: Pai, eu sei que eu sei que ela vai tomar uma atitude. Jesus acredita em você. Então você precisa também acreditar em você, porque o Espírito Santo habita em você. Louvado seja Deus. Mas por que colocar fogo numa sarça? O versículo 3 nos responde. Então disse consigo mesmo, Moisés falando: vou até lá para ver essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Moisés ficou curioso. Aquilo atraiu Moisés. De repente Moisés não é mais um pastor de ovelha, agora ele é um curioso. Ele deixa as ovelhas ali e ele vai em direção à sarça. Meus irmãos, Deus já conseguiu chamar a sua atenção? Deus tem conseguido chamar a sua atenção? Eu vou me aprofundar na pergunta: o que mais Deus precisa fazer para chamar a sua atenção? Nós reclamamos, nós murmuramos, recebemos uma bênção que murmuramos, esquecemos logo. Agora há pouco, o pastor Vivaldo tinha me ligado, e aí conseguimos falar no celular, e disse: pô, pastor Vivaldo, eu liguei para o seu pastor com o telefone fixo, e chamava, ninguém atendia. Eu falei: pastor, está sem bateria o telefone. Meu irmão, minha irmã, quantas vezes, e às vezes nós ligamos para o telefone de alguém e está lá, convencional. Ligamos para o telefone celular, está lá, sua mensagem irá cair na caixa postal, isso poderá gerar algum custo. Eu te pergunto, quantas vezes Deus ligou para você e caiu na caixa postal da sua alma? Você já parou para dar uma olhada na caixa postal da sua alma, quantas mensagens de Deus estavam ali para essa conversa que Ele está tendo com você agora? Você está disponível? Ou está na caixa postal? Eu quero crer, embora eu não possa te ver daqui, mas o Altíssimo te vê, que você está disponível para Ele. Eu quero pular aqui, ir para o verso 5. Depois de Deus falar para Moisés disse: eis-me aqui. E aí o versículo 5 diz: Deus continua. Olha que a confirmação de que o anjo no versículo 2 é o próprio Deus. Versículo 5: Deus continuou: não te aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Ué, aquele era um lugar deserto, seco, sem vida. De repente ele vira um lugar santo. Por quê? Simples, porque Deus estava ali. Entenda, aonde Deus estiver, esse lugar é santo. Tire as sandálias. Por que tirar as sandálias? Não é de qualquer jeito que Deus permite que nos aproximemos dele. Lá na época do tabernáculo, no Êxodo ali, Deus ordenou a Moisés e falou assim: diga para Arão e seus filhos que antes de entrarem na tenda do encontro, no tabernáculo, lavem os pés na bacia de água, para que não morram. Irmãos, não podemos levar impureza para diante de Deus. Deus só aceita aqueles com o coração puro. Tirar a sandália para nós significa nos despir de tudo aquilo, nos separar de tudo aquilo que tem nos tirado da presença de Deus, nos afastar do pecado, abandonar o pecado. Mas você é território de Deus, você é lugar santo, porque Deus habita em você. Você não é qualquer um, você não é qualquer uma. Quem sabe, eu não sei, de repente tem alguém que está nos assistindo aqui, participando deste momento aqui, e ainda não teve encontro com Deus. Você pode ser transformado hoje em um lugar, em um território santo, porque Deus pode entrar na sua vida hoje com salvação. Basta você se render para Ele. Ou quem sabe eu estou agora pregando, falando para alguém que está afastado dos caminhos do Senhor, e seu coração está gelado. Deus quer aquecê-lo com o fogo dele. Deus não te rejeitou, Deus está te aguardando. Ele marcou esse encontro com você. Volte para Ele essa noite. Você é território santo. Portanto, se você é território santo, porque você é templo do Espírito Santo,
Assim como Deus bradou: Moisés, para! Não se aproxime! Tire a sandália, porque esse lugar é santo. Cuidado com como as pessoas estão se aproximando de você. Cuidado como estão falando com você, como estão se relacionando com você, porque você é território santo. Não permita, brade e diga: epa, para por aí, não é assim não. Eu fui lavado e remido no sangue do Senhor Jesus. Eu fui santificado pela palavra, lavado pela palavra. Eu sou território santo, Deus habita em mim. Ele não me visitou apenas, Ele habita em mim. Mas mais, versículo 6. Disse mais: eu sou o Deus do seu pai, sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Deus já falou para você dessa forma: filho, filha, eu sou o teu Deus. Você já ouviu Deus falar com você dessa forma? Quem sabe Ele falou e está na caixa postal da sua alma. Vai lá. Sabe que Deus ministrou no meu coração? Que tem muitos irmãos que não consideram Deus como seu Deus. Na fé. E eu te pergunto: até quando você vai considerar Deus apenas como Deus dos outros? Ah, Deus só age na vida do outro. Deus só fala com o irmão ou com a irmã. Deus só usa o irmão ou a irmã. Você já parou para perguntar a esses irmãos por que está acontecendo isso? Quanto tempo eles passam no joelho, dobrado, buscando a presença de Deus, quando você está buscando outras coisas? Quanto tempo eles passam ali debruçados diante da palavra do Senhor, aprendendo com Deus na palavra, meditando na palavra, se santificando na palavra, sendo lavado pela palavra, enquanto às vezes você está gastando tempo com outras coisas? Esta é a noite de você admitir que Deus também é o seu Deus. Para isso, uma tomada de posição. Aceite isso. Eu conversava com a minha turma aqui em casa, um pouco antes aqui de começarmos, e dizia o que tem atingido e nos atrapalhado muitas vezes de receber o que Deus tem para nós. E de sermos para Deus o que Ele nos chamou para ser antes de nós existirmos. A ansiedade. A ansiedade, ela confronta a fé. Descanse em Deus. Se entregue para Deus. Pegue a chave da sua vida e fala: toma, Deus, está aqui. Eu gostaria que você viajasse comigo agora no tempo 80 anos antes deste momento de Deus com Moisés. 80 anos antes deste encontro marcado desde a eternidade. Moisés nasceu lá no Egito, debaixo de um decreto de morte, sancionado por Faraó, criado e sancionado por ele. Todo menino hebreu que nascer, menino de sexo masculino, tem que ser morto. Moisés nasceu debaixo desse decreto. Só tinha um problema com o decreto de Faraó, porque o decreto de morte de Faraó, em relação aos meninos judeus, em relação a Moisés aqui principalmente, porque nós vemos que a mãe dele e o pai tiveram fé, e Hebreus 11, 23 diz isso. O problema do decreto de morte de Faraó é que ele batia de frente com o decreto de vida que Deus tinha dado, determinado para Moisés. Nesse você não toca. Esse você não acha. Eu vou esconder ele, você não vai achar ele. Meus irmãos, quando Deus faz, ninguém desfaz. Quando Moisés escreve o Salmo 91, ele fala: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ele estava no êxodo, no deserto, e ele faz menção à nuvem durante o dia, que protegia o povo. Moisés sabia que ia ser protegido por Deus. Você é protegido por Deus. Você está escondido na presença de Deus sob as asas dele. 1000 cai do teu lado, 10.000 do outro. Você não pode ser atingido, porque é Deus quem está te protegendo. Não importa se liberaram palavra de morte para você, não importa se disseram que você não vai adiante, o que importa é que Deus já liberou a palavra de vida para você desde a eternidade. Deus já liberou a palavra de vitória para você desde a eternidade. Toma posse! Toma posse! Em nome de Jesus! Aleluia! Ah, o Faraó sancionou um decreto de morte, que lindo! Deus sancionou um decreto de vida. O diabo tem tentado
sancionar caminho de morte, decreto de morte para você. Deus já sancionou decreto de vida eterna para você. E não foi por detrás de uma mesa que ele escreveu. Ele escreveu isso dessa forma. Tetelestai, está consumado, lá na cruz. E ele rendeu o Espírito. Jesus te ama. Ele não viria aqui por dinheiro. Ele não viria por status, porque isso não atrai Deus. O que atrai Deus é um coração contrito. E Deus veio. Aleluia. Então perceba. Começa agora o embate. Faraó de um lado. O decreto de morte de Faraó de um lado. O decreto de vida de Deus. O que acontece? Êxodo 2, versículo 1. Ali, não, deixa eu ver qual versículo que é aqui. Êxodo 2, versículo 2 diz que uma mulher hebreia, no caso a mãe de Moisés, ela deu à luz a Moisés e o escondeu por 3 meses. Meus irmãos, pensa no que essa mulher enfrentou por 3 meses. Quantas crianças, quantos meninos foram jogados no Nilo para serem afogados, comidos por crocodilos? Quantos? E Moisés foi guardado ali. Hebreus 11, 23 diz que pela fé, Moisés, depois de nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses. Meus irmãos, a vida de Moisés foi baseada, eu disse a vida, não foi só o nascimento não, a vida, os 120 anos que Moisés viveu, a vida de Moisés foi baseada e sustentada pela fé. E os pais de Moisés ensinam o caminho da fé para ele, desde idade ainda tenra, desde o seu nascimento. Moisés, ele é escondido por 3 meses. O que aquela mulher não passou? O que aquela mulher não enfrentou para guardar aquele menino? Só que chegou num ponto que ela não podia mais escondê-lo. Chega um ponto, irmãos, que nós não podemos fazer mais. Daquele ponto em diante é Deus que assume. Temos que pegar o bastão e passar para Deus. Foi o que a mãe de Moisés fez. Ela levou o filho para o Nilo? Levou para o Nilo. Mas não jogou lá. Colocou dentro de um cesto. Dentro de um pequeno barquinho. Sabe o que Deus fez agora? Bom, mãe de Moisés, você escondeu Moisés por 3 meses na sua casa. Agora eu vou esconder Moisés por 40 anos dentro do palácio de Faraó. Deus é Deus. Deus é Deus. Faraó teve que adotar Moisés como se fosse um neto dele, que a filha dele adotou Moisés como filho. Deus escondeu Moisés dentro da casa do inimigo. Pô, fica aí Moisés por 40 anos. Meus irmãos, Hebreus 11, 24 diz que pela fé Moisés rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus. Moisés cresceu ali no palácio do Egito. Quando a filha de Faraó pegou Moisés, Miriam já encostou nela e falou: olha, eu conheço uma mulher que pode dar de mamar para ele. E a mãe de Moisés agora não precisa escondê-lo mais. Durante 2 anos. Além de amamentá-lo, poder amamentar o filho, ela ainda vai receber por isso. Passado esse tempo, Moisés vai para o palácio. Moisés cresce no palácio. No meio de toda aquela coisa dos egípcios ali, no meio daqueles deuses do Egito. Mas Moisés tinha uma base, tinha um caráter formado, porque os pais de Moisés eram servos de Deus. Daí a necessidade dos pais ensinarem às crianças o caminho que deve andar. Não é pastor que ensina filho dos outros o caminho que deve andar. Quem ensina os filhos o caminho que deve andar é pai e mãe. Moisés tem uma base tão forte que preferiu ser maltratado lá no meio dos hebreus do que ser chamado filho da filha de Faraó. Ele sabia que não tinha nada com aquilo ali. Moisés entendeu, meus irmãos, que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito. Vamos entender uma coisa aqui: se Moisés continuasse lá no palácio do Egito, ele fosse no futuro, quem sabe, o próximo faraó, a herança, o tesouro que Moisés ia receber, ia ser todas as riquezas ali que os faraós recebiam. E quando Moisés morresse, todos os tesouros que Moisés ganhou em vida iam ser enterrados, colocados lá em uma daquelas esfinges ali que eles construíam para os faraós. Todo o tesouro que Moisés recebesse como faraó do Egito seria enterrado com ele.
Mas Moisés não quis isso. Porque como filho de Faraó, ele receberia tesouros que a traça e a ferrugem corrói, o ladrão rouba. Meus irmãos, como todos aqueles mausoléus lá, aquelas tumbas daqueles faraó, todas já foram saqueadas. Não tem nenhum intacta mais. Mas como filho de Deus, Moisés recebeu tesouros espirituais. A glória eterna, que não será enterrada com ele, porque aquele que está em Cristo viverá para sempre. Neste momento Deus está lá na glória neste momento Moisés está lá na glória de Deus, desfrutando da presença de Deus. Tesouro eterno, glória eterna, ladrão não rouba, traça e ferrugem não pode corroer. Depois dos 40 anos no Egito, Moisés foge para o deserto. Moisés achava que estava fugindo para o deserto. Não. Moisés estava indo para se matricular na faculdade de Deus, lá no deserto. Moisés estaria entrando na última etapa do treinamento. Uma faculdade que duraria 40 anos. Moisés ficou preparado ali. Se casou, teve filhos. Virou pastor de ovelhas. Mas para Deus, Moisés, antes mesmo de nascer, era um líder. Você já parou para pensar quem é você para Deus? Já parou para pensar por que você existe? Já parou para pensar que Deus tem um chamado específico para você? E você está perdendo tempo aí olhando de um lado para o outro? Perdendo tempo com religião, com formalidade, coisas que vão ficar. Deus está te chamando para uma conversa essa noite. Ele quer falar para você, revelar no seu coração o chamado que Ele tem para você. 80 anos depois do nascimento de Moisés, 3 meses escondido em casa, 40 anos escondido dentro do palácio, mais 40 anos no deserto, 80 anos depois, Deus chama Moisés para conversar. Moisés, chegou o dia, preciso que você vá lá para o Egito, volte ao Egito e tire meu povo de lá. Moisés começou a questionar. Eu sou pesado de língua. Não tem problema não, Moisés, ela não fala com você. Mas Senhor, se perguntar quem me enviou, diga eu sou, te enviou. Deus não estava preocupado, porque Ele sabe quem Ele é. Deus sabe quem Ele é. Deus não tem crise existencial não, irmãos. Quem tem essas besteiras somos nós. Mas como servo de Deus não podemos ter crise existencial. Nós temos que ter consciência de quem nós somos. Somos filhos de Deus. E eu te pergunto, 80 anos se passaram, quem esperou mais para o cumprimento dessa promessa? Quem esperou mais para este tempo? Vamos ver aqui. De um lado, Deus já sabia deste tempo antes mesmo de Moisés nascer. Moisés ficou sabendo naquele dia. Quem esperou mais, irmãos? Deus. Deus. Quanto tempo você acha que Deus tem te esperado? E às vezes, irmão, nós ficamos, Deus, até quando? Até quando? É Deus te perguntando, até quando você vai fugir? Até quando o telefone da tua alma vai dar caixa postal para mim? Até quando seu coração vai estar disponível para mim? Eu estou aqui esta noite falando com você, abre o teu coração, quero falar com você, quero ministrar no seu coração, eu quero te chamar nessa noite para algo específico. Passamos boa parte da nossa vida voltando para as coisas que vão ficar. E aí, de repente, está falando, Deus, até quando? Por que o Senhor está demorando? Concluindo, Moisés disse, sim, eu vou, Senhor. E Moisés não se arrependeu. Se você já leu o Êxodo, já leu aqui Levítico, leu Números, Deuteronômio, você vai ver, queridos, a intimidade de Moisés. Aonde Israel acampava, eu até preguei sobre isso aqui, Moisés ia fora do arraial e armava uma tenda que ele chamava a tenda do encontro, e ali ele passava horas com Deus. Moisés é o único homem na Bíblia, com quem Deus conversava face a face. Olha a intimidade. Deus foi lá no deserto buscar. Deus está indo na sua casa agora te buscar. Você
Está disponível para Deus agora? Ou Deus vai ter que remarcar com você de novo? O problema de remarcar, irmãos, é que para Deus não tem problema, porque Ele é eterno. 1000 anos é como um dia, 1000 séculos é como um dia, um segundo para Ele. Faz diferença. O problema, queridos, que nosso tempo aqui nessa terra é limitado. Eu não sei quanto tempo eu tenho, quanto tempo você tem, mas eu insisto na pergunta: você está disponível agora para Deus? Ou a mensagem dele essa noite caiu de novo na caixa postal do seu coração, da sua alma? A mensagem do Senhor essa noite caiu no seu coração, seu coração está incendiado pela palavra, ou a mensagem caiu na caixa postal da sua alma? Eu quero orar por você. Se você está nos assistindo, que estava afastado dos caminhos do Senhor, e você ouviu a voz do Espírito, você ouviu Deus bradando no seu coração, nos seus ouvidos agora, e acendendo a chama no seu coração, dizendo: filho, filha, volta para mim. Eu vim aqui no deserto da sua alma me encontrar com você. Eu vim aqui no seu deserto, do seu mar de lágrimas, me encontrar com você. Porque eu te amo, eu te quero de volta. Coloque a mão no seu coração e volte para o Senhor. Eu vou estar orando por você agora. Se alguém está assistindo essa mensagem e não teve encontro com o Senhor, quer recebê-lo como o Senhor e Salvador da sua vida, se entregue a Ele agora. Basta dizer: Jesus, eu te recebo como o Senhor e Salvador da minha vida. Você, servo e serva do Senhor, que está aí na presença de Deus, mas tem tido dúvida, tinha dúvida até esse momento, a sua hora chegou, Deus está falando com você. Basta você estar disponível. Declara agora: Senhor, meu coração está disponível. Vamos falar com Deus. Vamos orar ao Senhor. Soberano e eterno Deus, conforme a tua palavra diz em Eclesiastes 3:1, tudo tem seu tempo determinado. E essa noite, o tempo determinado para todos que estão aqui, Senhor, chegou a hora. Eu quero crer, Senhor, que todos os corações estão disponíveis do Senhor. Pai amado, que essa mensagem não caiu em nenhuma caixa postal da alma, Senhor. Que todos atenderam, Senhor, ao teu chamado, dizendo: Senhor, eis-me aqui, Senhor, minha hora chegou, envia-me a mim, Senhor, fala comigo, ministra no meu coração, Senhor. Senhor, a hora para aqueles que estavam desviados também chegou, a hora do retorno, a hora do renovo da aliança, a hora de abraçar o Senhor novamente, a hora de ser lavado no Senhor, de receber vestes novas, sandálias novas. Ó Pai, o anel da reconciliação chegou, Senhor. Confirma agora, Pai, o renovo da aliança com essas vidas, Senhor. Se há alguém que está te recebendo como Senhor e Salvador, agora Jesus confirma. Escreva esse nome no livro da vida, Pai, esses nomes em nome de Jesus. Pai, fortaleça a tua igreja. Esse tempo é um tempo separado do Senhor, Pai amado, para o Senhor ter mais intimidade com a tua igreja, ter mais acesso à tua igreja, Pai. Oh Deus, que muitas vezes estávamos no templo, mas não estávamos na tua presença, Senhor. Oh Deus, toma nas tuas mãos, Pai, cada vida que está aqui participando, cada lar. Eu declaro a bênção do Senhor. Eu declaro, Pai amado, uma noite de alegria, de renovo, de regozijo agora, Pai. Eu declaro, Pai amado, uma noite de vitória, Pai querido, em nome de Jesus. Eu tenho certeza, eu creio, Pai amado, que muitos corações já estão com, muitas vidas já estão com a resposta agora, Senhor. Já estão te glorificando, te exaltando, porque o Senhor falou. Não foi o homem quem falou, foi o Senhor quem falou. Louvado e exaltado seja o teu nome, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Quero te dizer que domingo, às 18 horas, nós vamos estar aqui ministrando a escola bíblica. Estamos estudando Gálatas e vamos iniciar Gálatas capítulo 3. Portanto, estude aí o capítulo 3. Vamos dar início aí. A primeira carta de Paulo, de todas que ele escreveu. Tem sido um tempo gostoso, um tempo de aprendizado, tempo de colocar em prática o que temos aprendido ali. Temos aprendido como defender a fé, defender a liberdade do Evangelho, o verdadeiro e genuíno Evangelho. Eu espero você então domingo às 18 horas. E se você foi abençoado, Deus tocou no seu coração, entra lá no grupo ou no meu WhatsApp particular, comenta. Em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Tenham todos uma excelente noite. Amém.